Olá, seja bem-vindo ao estudo de número 9 da Revistas Bases Bíblicas, estudo esse que tem como tema Os Batistas em Minas Gerais. Mas antes de entrarmos na lição propriamente dita, quero deixar 2 versículos com você. São registrados na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, os versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esses 2 versículos encerram o grande ardor e esforço dos batistas ao longo dos tempos para não apenas confessar a Jesus como Senhor, mas também para levar outras pessoas a também terem esta experiência e a confessarem a Jesus como único e suficiente Salvador pessoal. Essa tem sido a trajetória, como vimos até aqui, dos batistas. Em solo brasileiro não seria diferente. O grande esforço dos batistas brasileiros é estabelecer em cada estado da federação, em cada município desse grande país, uma igreja batista. Alguns estados já foram alcançados, mas outros, como o estado de Minas Gerais, por exemplo, apesar da presença batista em nosso estado já há mais de 100 anos, mas ainda não conseguimos alcançar todos os municípios do nosso estado. Por isso, esse grande estado ainda continua sendo um grande desafio. Bem, mas o estado de Minas, desde sempre, fez parte desses planos. Já no ano de 1888, na cidade de Juiz de Fora, vindo do Rio de Janeiro, chegou, por exemplo, o missionário Charles Daniel. Ele entrou ali, não é, pela zona da Mata Mineira, talvez pela proximidade com a sede da missão, que é o Rio de Janeiro. Então, Charles Daniel entrou pela zona da mata, onde estabeleceu, na cidade de Juiz de Fora, em 1889, a primeira igreja batista no nosso estado. Bem, vale lembrar que o estado de Minas Gerais, ele tem grandes desafios. E a evangelização do estado não começou pelas grandes cidades, pelas capitais, muito pelo contrário. Há aqui o que nós podemos chamar das missões de fazenda. O que é isso? São pequenas reuniões com evangelistas itinerantes ou com os chamados colportores, que eram aqueles que iam muitas vezes no lombo do burro, levando livros, bíblias, literaturas diversas para vender. Esses colportores que se embrenharam pelo grande estado de Minas Gerais foram grandes, realmente importantes propagadores da fé cristã batista no estado. Assim, por exemplo, nas fazendas de café do sul de Minas ou do Rio Doce, ou do Triângulo Mineiro, ali então eram feitas naqueles terreiros de café os cultos, onde colocava-se uma mesa bem simples, um forro de chita, uma botija d'água, e ali à luz do lampião, ou até mesmo da lamparina, os pregadores então começavam a pregar e fazer apelos para que as pessoas viessem a Jesus. As fazendas eram muito distantes umas das outras. Por isso, o trabalho ele sofria também continuidade. Assim, essas igrejas, nos pequeninos distritos, nas pequenas vilas, elas então eram fontes que iam realmente surgindo como grandes fontes para o que viria a ser depois também as igrejas prósperas do estado de Minas Gerais. Haviam muitas dificuldades. Uma delas, por exemplo, era o transporte, que era feito ou a pé, mas na maioria das vezes no lombo do burro.
o pregador, o evangelista, o itinerante, não contava com estradas boas, nem com pontes para atravessar os rios, que muitas das vezes eram feitos a nado. Isso sem falar no tempo de chuva, nas enchentes, nos lamaçais, que realmente impediram bastante o progresso da obra do Senhor e da permanência dos missionários no campo mineiro. Outro grande problema que foram enfrentados pelos pioneiros em Minas Gerais, sobretudo pelos pioneiros estrangeiros, eram as diversas doenças tropicais e a falta também de recursos para tratar dessas doenças. Mas esses obstinados pioneiros, esses heróis da fé, que singraram por esse grande estado, eles não mediram esforços para cumprir o chamado e a missão que receberam do próprio Deus. Muito pelo contrário. Andavam léguas, quilômetros, para encontrar pequenos grupos de pessoas nos rincões das Minas Gerais e ali pregar o Evangelho. É dessa pequena fonte, como disse, que nasce, então, o grande trabalho missionário batista em Minas Gerais. Fontes que alimentaram o surgimento de várias outras igrejas. Mas aconteceu também aquilo que nós chamamos de a saga dos bandeirantes da fé. A palavra bandeirantes aqui, ela é tomada emprestada, né, da geografia brasileira, né? Os bandeirantes foram aqueles sertanistas, né, que a partir do litoral se embrenharam pelo Brasil para realmente, digamos, colonizar, né? No caso de Minas Gerais, os bandeirantes vinham, sobretudo do estado de São Paulo, para aqui realmente encontrar ouro, prata, pedra preciosa. Mas quando nós estamos falando dos bandeirantes da fé, não estamos falando de pessoas que entraram aqui para buscar ouro, prata ou pedra preciosa, mas para buscar algo ainda muito mais precioso, vidas humanas perdidas que precisavam do amor de Cristo. Esses bandeirantes da fé atravessaram as divisas dos seus estados, passaram para Minas e vieram nos ajudar pregando aqui as boas novas do Evangelho. Podemos dizer que os primeiros bandeirantes a entrar no estado mineiro para a pregação vieram do estado do Rio de Janeiro, como já disse. Entraram pela zona da Mata Mineira. Ali implantaram, em 1889, uma igreja na cidade de Juiz de Fora e, em 1892, outra igreja batista na cidade de Barbacena. No entanto, o missionário Charles Daniel, devido a enfermidades, principalmente da sua esposa, precisou voltar aos Estados Unidos para tratar da esposa. Com a ausência do missionário, as dificuldades próprias do trabalho, e, além disso, o surgimento naquela época, não é, a criação da capital do estado de Minas Gerais, no Curral del Rei, a grande cidade de Belo Horizonte, muitas pessoas acorreram dessas outras cidades do interior para a construção da capital. Todos esses fatores fizeram com que tanto a igreja de Juiz de Fora quanto a igreja de Barbacena, elas desaparecessem, ou esses membros vão aparecer depois em outras igrejas. Fato é que, do ponto de vista organizacional, essas duas igrejas deixaram de existir. Não é? Claro que, fruto desse trabalho, depois encontramos irmãos em outras cidades, mesmo da Zona da Mata, e também vemos como um ponto de crescimento exatamente aquela primeira semente. Porque, como diz a palavra de Deus, não é? A semente, ela brota, e a palavra não volta vazia. Portanto, os mineiros somos devedores aos cariocas, aos fluminenses, pela evangelização, principalmente da região da Zona da Mata.
Mas uma outra grande porta, eficaz porta, foi aberta também na região conhecida como o Vale do Rio Doce. Desta vez, o protagonismo e os méritos dessa empreitada evangelística cabe aos irmãos batistas do estado do Espírito Santo, que saltaram a divisa de Minas para pregar o evangelho aos mineiros, evangelho esse que não conhece fronteiras. Aqui, na região do Vale do Rio Doce, temos um herói da pregação, um baiano chamado Francisco José da Silva. Francisco José da Silva foi o grande missionário que veio da Bahia para a Vitória e encaminhado como missionário para Minas Gerais pela então Convenção Batista Vitoriense. E aqui, então, ele plantou várias igrejas na região do Vale do Rio Doce, do Vale do Rio Manhuaçu, do Vale do Rio Caratinga. É dele, por exemplo, como pioneiro, o mérito pela organização, pela fundação da primeira igreja batista em Ipanema. Essa igreja, fundada em 1904, é a mais antiga igreja batista viva no estado de Minas Gerais, o que para nós é motivo de grande orgulho. Na região do Vale do Rio Doce, também predominou a missão de fazenda. Também as grandes fazendas de café, que foi realmente substituto dos grandes, da grande extração, não é, mineral, de ouro, de pedra preciosa, depois seguida pela pecuária, mas o sistema era exatamente o mesmo. Colportores, evangelistas itinerantes, que se embrenhavam pelas matas, nas pequenas vilas, atravessando rios, pinguelas e pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim, muitas igrejas surgiram naquela região, como a igreja de Tabaúna, Conceição do Capim, a primeira igreja batista em Aimorés, em Dourado, em Caratinga, Pocrane, Tarumirim, Pedra Branca, Santo Apolinário, Manhuaçu, Manhumirim, Caratinga, Chalé, Gerizim e tantas outras igrejas que surgiram nesta região, algumas delas as mais antigas igrejas batistas do nosso estado. Francisco José da Silva foi um grande missionário, um grande homem de Deus, que certamente colheu e colherá também na eternidade os frutos do seu trabalho. Morreu, inclusive, pregando o evangelho e longe de casa, longe da sua família. A partir desse trabalho, igrejas importantes surgiram naquela região, não é? Como já disse, a igreja em Aimorés, a igreja em Governador Valadares, que deu origem a várias outras igrejas, tanto no que hoje chamamos do Vale do Aço, quanto também no Vale do Mucuri, igrejas também na região norte do estado de Minas Gerais e nordeste, como as igrejas da região de Mantena e toda a divisa com o estado do Espírito Santo. Muito linda essa história, então. Duas entradas pela Zona da Mata, Juiz de Fora, não é? Barbacena, e outra entrada pelo Vale do Rio Doce, pela divisa com o estado do Espírito Santo. Mas e a capital? Na época dessas entradas, a capital, Belo Horizonte, estava sendo organizada, não é? Diga-se de passagem, a primeira capital brasileira a ser planejada. Outras depois vieram, mas ela foi a primeira. Assim, então, também, com o surgimento da nova capital, com a mudança de batistas do interior para a capital, isso possibilitou que também a cidade de Belo Horizonte fosse alcançada pela pregação evangélica, sobretudo aquela que os batistas traziam. Foram feitas várias tentativas para a criação de uma igreja batista
em Belo Horizonte. Aqui, digamos, teve mais sucesso, foi aquela também liderada pelo mesmo missionário que começou lá na Zona da Mata, Daniel Franklin Crosland. Ele, em 31 de março de 1912, então, organizava na cidade de Belo Horizonte a primeira igreja batista. Essa também uma grande fonte de evangelização para toda a região metropolitana e também para o Oeste Mineiro. É interessante que, através de Belo Horizonte, principalmente pelo ramal da rede ferroviária que caminhava para o Oeste, a rede ferroviária, então, levou também, de certa maneira, o Evangelho para o Oeste de Minas. Assim, a primeira Igreja Batista de Belo Horizonte é responsável pela organização de outras igrejas na capital, como, por exemplo, a Igreja Batista do Barro Preto, mas também outras igrejas fora da capital, como, por exemplo, a Igreja de Itaúna, chegando depois a Mateus Leme e, mais à frente, indo sempre para o oeste, até a cidade de Divinópolis. Aliás, ali em Divinópolis estabeleceu-se uma igreja em 1919, a primeira Igreja Batista de Divinópolis, recentemente alcançou aí o seu centenário, né? Igreja essa também que tem marcado ali no oeste de Minas a história dos batistas, sendo responsável pela organização de várias outras igrejas naquela região do nosso estado. Os batistas também chegaram ao Triângulo Mineiro. O mérito ali também é, mais uma vez, dos baianos, né? Salomão Luiz Ginsburg, um pioneiro dos batistas brasileiros, chegou ao norte de Minas e ali também foi responsável pela organização da primeira igreja evangélica batista em Araguari. Aquela é a igreja mais antiga do Triângulo Mineiro, organizada em 1925. Essa igreja de Araguari, ela é responsável pela evangelização, não apenas, né, daquela região próxima do Triângulo Mineiro, mas até mesmo a evangelização de Goiás. Foi a partir da Igreja de Araguari, por exemplo, que foi organizada a primeira Igreja Batista em Goiânia, a capital do estado de Goiás. No norte de Minas, também, aqui, a proeminência de Zacarias Taylor, né, que teve grande influência também sobre a evangelização do norte de Minas, vindo principalmente da Bahia. Zacarias Taylor visitou o norte de Minas e ali, também ajudado pelo trabalho dos colportores, ele pregou o Evangelho e muitos se converteram lendo as passagens do Novo Testamento. Em 1918, então, foi organizada no lugar chamado Juramento, uma igreja batista que depois se transferiu para a cidade de Montes Claros e que hoje vem a ser denominada como Primeira Igreja Batista em Montes Claros. Essa igreja, na cidade de Montes Claros, tem sido um baluarte na pregação, na disseminação do Evangelho daquela região, tendo organizado 16 outras igrejas e muitas outras que saíram dessas 16. No sul de Minas, a igreja mais antiga viva, fundada em 1920, é a Primeira Igreja Batista em Ouro Fino. Assim também, o Evangelho pregado pelos batistas tem, então, alcançado o estado. Mas, como eu já disse, há muitos lugares ainda sem a presença batista. As igrejas batistas do estado ainda têm uma grande tarefa. O trabalho não acabou. Minas Gerais ainda não tem a presença batista, e é necessário que os batistas mineiros, então, através da sua Convenção Batista Mineira, que é a responsável por coordenar principalmente o trabalho missionário, que todos nos unamos nesse propósito de evangelizar o nosso grande estado. Nós que estamos aqui há mais de 100 anos, precisamos terminar essa grande tarefa de evangelizar
o grande estado de Minas Gerais. Bem, assim então é que essa lição teve o objetivo de mostrar a importância da missão de fazenda para a evangelização do Estado. Essa missão foi determinante para o evangelismo no Estado de Minas Gerais. Lembrar que essas pequenas missões de fazenda foram responsáveis pelo crescimento da igreja nos grandes e médios centros. Devemos muito aos batistas do Estado do Rio de Janeiro, principalmente aos batistas do Estado do Espírito Santo, pela evangelização do nosso Estado. E assim, a exemplo desses irmãos, também queremos levar o Evangelho de Jesus a todos os mineiros. Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.